Carta a Efésios, ou Éfesios, capítulo 6, versículo 13. Quem trouxe sua Bíblia ou o seu smartphone, carta aos Efésios, capítulo de número 6, versículo 13. Quem achou, diga amém. Vamos ler todos em uma só voz. 1, 2, 3. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais, e depois tedes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Repita comigo: permanecer inabaláveis. Sentai-vos. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade única que Ele tem nos dado de transmitir a poderosa palavra no seu santo lugar. A Ele seja a honra, a glória para todos sempre. Também eu quero agradecer ao nosso pastor Arnóbio Tavares de Lima, nossa coordenadora irmã Antônia, aqui os cantores, né? Deus abençoe essa dupla. Sem delongas, amados, o texto que nós lemos é um texto bastante aplausível, que até será o tema do nosso congresso. E eu estava tentando trazer uma mensagem para jovens. E a gente, quando vai ficando mais velho, a gente fica com problema de pregar para jovem. A linguagem de jovem é diferente, o jeito é diferente. E Deus colocou no meu coração o tema do congresso: inabaláveis. E eu quero trazer uma palavra nessa noite para você que está começando um processo de vida, que tudo é novo, que tudo que está acontecendo é de repente, e que nós temos que ter um cuidado muito grande sobre tudo que está acontecendo em nossas vidas. Eu quero que você saia daqui hoje inabaláveis, batendo no peito aí fora e dizendo: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem está comigo. Eu quero que você pegue hoje aqui uma pequena partilha do trono de Deus, para que os ventos do norte, do sul, do leste, do oeste bater em você, você não sentir nada. Por quê? Porque vocês estão inabaláveis. O texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele começa a escrever uma das 4 cartas, e a carta de Éfeso, já na sua 4ª prisão. O apóstolo Paulo tinha passado por 4 prisões, uma em Filipe, uma em Cesareia e 2 em Roma. Só que uma, ele ficou preso numa casa de campo. Ele poderia receber pessoas, receber amigos, conversar, transmitir mensagens. Ele era um preso que não podia sair do país, mas estava numa casa. Ele tinha uma liberdade de receber todo mundo, e ele pedia para que orassem para tirar ele da prisão. Depois de muita coisa da vida de Paulo que nós vamos ver um pouco, e eu quero começar. Um casal na cidade de Sicília, uma cidade portuária, uma cidade pequena, mas uma cidade bastante rica, chamada Tarso, aonde um homem e uma mulher que proclamavam as leis judaicas, ele tem um filho homem. E quando um pai judeu tem um filho homem, para ele era uma grande festa, porque
o nome dele não ia se apagar, a lâmpada da família não ia se apagar. Imagine os cultos feitos em apresentação, e ele levanta o menino para o céu e dá o nome da criança de Saul, que quer dizer Saulo, o nome do primeiro rei de Israel. E o menino começa a ser criado numa casa judia, ensinado nas leis. É tão provado que quando o pai entrava dentro de casa, a deixar suas alparcas na porta, ele batia os 2 dedos nos seus lábios, beijava e tocava numa caixa metálica que ficava na porta da casa, uma caixa chamada Memuzá, que ali ficava recitações bíblicas, aonde ele lia dentro de casa, abençoando a família, costume judaico. E Saulo aprendia tudo isso. Aproximadamente com 5 anos de idade, ele entra na escola de rabinos e começa a aprender as leis de Deus. 613 leis dadas por Deus a Moisés no templo. Ele começa a aprender de uma forma tremenda, que aos 12 anos de idade ele é separado e consagrado na escola de rabino, um dos melhores alunos, aonde ele é batizado como filho da lei. Daí então ninguém segurava mais aquele menino, jovem inteligente, dado a lei, intérprete da lei. Ele vai até a escola do Rabban Gamaliel, o grande mestre, estudando nos pés de um homem conhecedor de mensagens bíblicas, de revelações e interpretações. Até então aconteceu uma coisa na vida de muitas pessoas que ninguém esperava. O cotidiano estava normal, a vida estava normal para muitos, até aparecer um homem que a Bíblia diz que ele vem saltando sobre os montes. Não tinha parecer nem formosura, mas quando ele sentava e falava do amor dele, muitas almas se rendiam. Aparece Jesus o Nazareno, e Jesus começa a revolucionar vidas em Jerusalém, na Galileia e nas regiões. Jesus vem de uma forma avassaladora. Pessoas corriam atrás do mestre. O conjunto de obras que Jesus fazia era muito maior do que tudo que todo mundo já tinha visto. Sabe por quê? Só Ele pode te dar vida, só Ele pode mudar a tua vida, só Ele pode dar história a você nova, só Ele pode tirar você do charco do lodo, só Ele pode tirar você dessa vida que está levando para um lugar escuro, obscuro, sem força, sem direção. Você pode correr para um lado, para o outro, pode voltar para trás, mas não tem jeito, não tem esperança. A esperança é o Mestre, a esperança é Jesus, e Ele está aqui hoje no recinto, Ele está aqui hoje na casa. Ei, você não está entendendo ainda? Ele desde cedo está aqui, para lá e para cá, vai na frente, vem para aqui, vai no lado, vai no outro. Está dizendo assim: eu quero ver você perto de mim hoje, eu quero você tocar na minha orla, eu quero você pedir a mim, eu quero que você me chame de rei, de o que você quiser, mas hoje eu estou aqui, hoje eu estou aqui. Ei, ei, o rei está na casa. Jesus, da obra completa, vai para o Calvário, morreu, ressuscita, 40 dias e 40 noites ele fica com os discípulos, até subir para o alto. Aí começa a história da igreja eclesiástica, aonde a igreja começa a crescer de uma forma tremenda. Os apóstolos começam a pregar e ganhar muitas vidas, até o jovem Saulo, na escola de Gamaliel, escutar falar de Jesus Cristo. Imagine comigo aqui, ele escutando falar de Jesus, dizendo: eu não acredito nessa seita, eu não acredito nesse homem.
Eu tenho ódio, eu tenho raiva, eu quero destruir esses homens que dizem ser cristãos. E ele vai nesse sonho, perseguia crentes, puxando pelo cabelo, pelas vestes, jogando em praça pública e batendo em jovens, em crianças, em idosos, sem pena, sem piedade, até um dia ele se deparar com um obreiro da casa de Deus, um diácono que tinha um coração de evangelista. O diácono fora do arraial junto com os fariseus, acusado de quê? De pregar Jesus Cristo, de fazer tumultos em religiões, com pedras na mão. E Saulo, com a roupa do diácono na mão, levanta a mão e deu ordem para o diácono ser apedrejado. Quando a primeira pedra pega na cabeça dele, o sangue corre pelo nariz, desce pelo queixo. A segunda pedra, aquele diácono olha para o céu, e quando ele olha para o céu, ele tem uma visão celeste do rei. Ele vê Jesus sentado ao lado de Deus, e ele olha para cima, e diz: eu vejo os céus abertos, e o Filho do Homem está à destra do Pai. Outra pedra bate na cabeça dele. Ele diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Aquilo começa a bater forte no coração de Saulo. Como é que um homem na beira da morte vai falar desse homem chamado Jesus? Como é que um homem na beira da morte, em vez de se entregar, já é o fim? Mas ele não sabia que pode parecer o fim para aqueles que não têm Cristo, pode parecer o último estágio de vida. Mas deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite, minha filha, meu filho: não é o fim não. A morte para nós é lucro, é ganho, porque é o começo da vida eterna. A morte pode chegar, mas para quem está salvo, está liberto, sabe que vai para o céu, não é o fim, é o começo de uma nova vida na nossa alma, na nossa casa, na nossa família, na nossa escola, na nossa igreja, no nosso bairro. Aonde nós estivermos, nós temos que estampar a bandeira de Cristo e dizer: Ele salva, Ele liberta, Ele leva para o céu. Não tenha vergonha de Jesus, não tenha vergonha do Evangelho, meu filho, minha filha, não. Ele deu a vida dele por você, ele sofreu por você, e ele está lá em cima, andando em pedras preciosas, em ruas de ouro, e dizendo: eu vou preparar lugar para Maria, eu vou preparar lugar para o João, eu vou preparar lugar para Ana. Tem lugar para todos aqueles que creem. Saulo cresce com aquilo no coração, até um dia ele pega cartas na rua de Damasco, como todo mundo sabe, na estrada. Ele cai por causa de uma grande luz. A voz ecoa no ouvido: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é recalcitrar contra os aguilhões, Saulo. E Saulo, ele fica 3 dias, 3 noites sem comer, sem beber. Ele fica ali, tendo uma revelação de Deus. Até então, o Senhor mandar o profeta Ananias ir lá na casa e mandar curar ele da cegueira. E daí começa o jovem Saulo, que não era mais Saulo, mas sim Paulo. Começa a pregar nas sinagogas. Eu posso até garantir, lendo a Bíblia, que ele leva uma quarentena de açoites já na primeira pregação, porque o evangelho era duro naquele tempo. E Saulo, ele vai se esconder com os apóstolos. E o que me chama mais a atenção de um homem doutor, por mais que nós estudamos, por mais que nós fazemos cursos e mais cursos para ser mestres, mas para Deus Ele não vê desse jeito. Ele pega aquele que não sabe nem falar direito e coloca na mesa junto daqueles doutores. E Saulo, que estudava aos pés do doutor Gamaliel, estava agora 15 dias nos pés de um pescador chamado Pedro, aprendendo sobre Jesus Cristo.
Não adianta olhar a aparência de ninguém. Não adianta olhar se alguém sabe ou não sabe. Não. Deus não quer ver isso. Deus quer ver em você santidade. Deus quer ver em você coisa diferente. O coração puro, sincero, quebrantado para Ele. Só que acontece perseguições. Repita comigo, perseguições. E perseguições mata. Perseguições mata. A perseguição começou contra a igreja. Paulo, junto com o Concílio dos Apóstolos, e disse: Pedro, diz: Paulo, vai para casa, fica um tempo lá, até a poeira baixar, que nós vamos te buscar. E ele vai, pega o navio, mas ele não vai para Sicília, ele vai para a Arábia. Passa de 3 anos e meio a 4 anos no deserto. Sabe por quê? Porque é no deserto que Deus ensina a ser crente. É no deserto que Deus nos ensina a ser fiel. Na bonança ninguém quer ser fiel. Nos oásis da vida, quando tudo vai bem, esquecemos de Deus. Mas quando vêm as lutas, as provas, as dores, estamos mais juntos do Senhor. Depois desse tempo ele vai para Sicília, para a sua cidade. Fica lá costurando tenda, até aparecer uma obra em Antioquia. A obra em Antioquia é aberta. Mandam Barnabé para Antioquia. Barnabé cresce a obra, mas precisava de um homem mais corajoso, um homem mais seguro nas palavras. Mas ninguém queria ir para Antioquia, até lembrar de quem? De Paulo. Aproximadamente 14 anos, esquecido, olhando para as estrelas e para a lua, e ecoando no ouvido dele: eles vêm me buscar, eles vêm me buscar. Pode até alguém ter esquecido você, pode até alguém não ter mais observado você, não chamou para nada mais. Você está achando que vai morrer espiritualmente, você está achando que chegou o fim. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: não chegou o fim não. O Pai está olhando para você nessa noite. O Pai está olhando para você nessa noite, e Ele vai chegar ao teu encontro. Pega um Paulo, leva para Antioquia, a igreja cresce. Aí Paulo começa a sua obra, vai para a primeira viagem missionária, segunda viagem missionária, até a terceira viagem. E ele passa 2 anos em Éfeso. A cidade de Éfeso, uma cidade bastante rica, que para entrar na cidade você tinha que pagar uma taxa. Por quê? Existia um templo chamado Templo de Dianese ou de Diana, uma deusa da sensualidade e da beleza, aonde muitos iam cultuar no Templo de Diana, uma das maiores maravilhas do mundo. E também em Éfeso tinha a maior biblioteca que existia no Oriente. Até então, Paulo começa a pregar naquele lugar e conhece várias pessoas, vários irmãos. Depois Paulo segue o seu caminho, e das prisões de Paulo, ele tem a última prisão. A última prisão chegou para ele, que é a prisão em Roma. Mas essa foi carcerado na prisão Marmentina, aonde ficavam homens perigosos, uma prisão insalubre, sem viver bem, aonde 2 anos e meio ali a pessoa podia até ser leproso ou morrer de tuberculose. Uma prisão que ele não recebia muitas visitas. Paulo já estava velho, doente, e ele está lá e começa a escrever essas cartas, até a 5ª e última carta a Timóteo. Mas ele escreve também essa carta de Efésios, e é no capítulo 6
que ele começa a introduzir conselhos para a família e para os empreendedores. Ele aconselha os filhos primeiro. Filhos, obedeçam seus pais em tudo. Sejam obedientes, fiéis. Sejam sinceros. Para você dar vida aos seus pais, gosto. Não dá desgosto. Aí ele diz: pais, não tire a paz dos seus filhos. Não tire a tranquilidade deles. Não irrite eles. Por quê? Porque o costume do povo era espancar os filhos quando eles desobedeciam lá em Éfeso. E Paulo orientava nisso, a não dar ira aos filhos, orientar com a palavra. Juntamente ele diz aos escravos: obedecei os seus senhores em tudo. Senhores, não irem os seus escravos. Aí eu posso imaginar aqui que dá um déjà vu em Paulo. Na hora que está escrevendo a carta. Porque se você for pegar o contexto bíblico, ele para no tempo. E ele começa a falar de armadura. Colocar armadura no seu corpo. Se revestir. Ele diz: olha, eu convido vocês a se armarem para uma guerra. Agora deixa eu dizer, a guerra não é contra a carne. A guerra não é contra o sangue. A guerra não é contra o seu irmão, a sua irmã. Não é contra a sua família, não é contra os seus vizinhos. Não, é uma guerra espiritual. Hostes malignas, potestades, principados. É uma guerra espiritual que hoje está destruindo muitos jovens. Olha para o canto, olha para o lado agora. Olha para aquela e lembra daquela pessoa que era para estar aqui agora. E cadê ele? Por causa de um deslize no mundo, ele não está aqui junto com você. Ele se afastou. Por causa dos prazeres do mundo. Um dia só de prazer. Horas de prazer. Eles estão com vergonha. Eles estão cabisbaixo quando fala do Evangelho. E ele precisa de você. Ele precisa de você nessa noite. Ei, quem está entendendo aqui? Quem está entendendo? Ei, ele precisa de você, minha filha, de você, meu filho. Ei, nessa noite, começa a colocar armadura espiritual em você agora. Capacete, couraça, escudo, espada, revestivos de toda a armadura de Deus, até a gente pegar esse texto, o 13, que é o conceito da mensagem que chama mais atenção. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis. E o dia mau, quando é que ele chega? Ele não avisa. Ele não manda para você um WhatsApp, nem uma mensagem. Não. Ele vem aos poucos. Quando a gente menos espera. Quando a gente menos acha que vai cair no dia mau, ele chega. E ele chega para todo mundo. Ele chega para todos. Pequenos, grandes, velhos, jovens, crianças. O dia mau chega. Eu não sei de vocês aqui se ele já chegou, mas ele chega. O dia mau chega em várias formas, de vários jeitos. Se nós formos olhar na Bíblia, pessoas que tiveram um dia mau, que chegou na vida,
Imagine uma mulher em um povoado chamado Naim. De repente ela está em casa, fazendo a comida do pai, do marido e do filho. E de repente a notícia chega na porta dela dizendo: mulher, teu marido morreu. Como assim? De repente chegou tristeza na casa, chegou tristeza na vida. Enterra o marido, o dia mais triste. Enterrou. Depois de semanas, o filho adoece, doença não explicada, e o menino morre. E agora? Chegou o dia mau outra vez. Como é que nós resistimos isso? É a pior dor de uma mãe. A pior. Se você for pegar a língua portuguesa, ela não teve coragem de falar a dor de perder um filho. A dor de perder outra pessoa, sim. Quando o marido morre, a mulher se torna viúva. Quando a mulher morre, o marido fica viúvo. Quando os pais morrem, o filho fica órfão. E quando o filho morre, procura o nome aí e me diz se tem, para acalentar a dor da mãe. Imagine o único filho. Imagine comigo. Todo ano a pessoa dizia assim: ele fazia hoje 10 anos, ele fazia hoje 14 anos, ele era para entrar na faculdade hoje, assopram velas apagadas da vida, porque o dia mau chegou. Mas nesse dia foi diferente. Jesus chegou na cidade. E quando Jesus chega na cidade, ele muda a história de qualquer um. Quando Jesus chega na cidade, a morte tem que bater em retirada, e a vida entra na casa, entra em quem está lá e muda a história de todos. O dia mau chegou para o pai Abraão, velho, único filho. E Deus fala assim para ele: mata teu filho para mim, sacrifica. Imagine, no caminho, servos, ficai-vos aqui. Pega o jumento com a lenha, com o menino, e subindo o monte, e o menino olhando: pai, pai. E as lágrimas do pai Abraão caindo: pai, fala meu filho, a pedra está ali, a lenha está aqui, o cutelo está aqui, e o cordeiro, pai. E as lágrimas dos olhos dele dizendo: Deus vai prover meu filho, Deus vai prover o cordeiro. O pior dia da vida de Abraão chegou para ele. Amarra o menino com lágrimas, acende o fogo na lenha, levanta o cutelo para sacrificar. Deus brada do alto dizendo: Abraão, não faz isso, porque eu sei que tu me amas. O dia mau chega. O dia mau chega na vida de todo mundo. É por isso que o apóstolo Paulo, ele falou nesse texto aqui sobre o dia mau. Porque ele escreve para Timóteo: Timóteo, ninguém veio me defender na minha primeira defesa lá. Eu fui acusado, Timóteo, de queimar 10 cidades de Roma. Das 14 cidades, eu fui acusado de queimar 10. Aonde Nero queimou as cidades romanas e culpou Paulo com isso. Por isso que ele foi julgado à morte. Mas primeiro
Ele no julgamento, ele passou por todos. E ele disse: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Todos me abandonaram. Por quê? Porque me achavam criminoso. Até ele fala para Timóteo: Timóteo, eu conjuro-te vir ter comigo depressa. Traz os livros, a capa que deixei em Trode, os pergaminhos. Paulo queria ver o seu filho na fé pela última vez, porque ele estava tendo o dia mal da vida dele, não tinha mais chance. Ele não pediu para orar mais por ele, para ele sair de lá. Acabou. E um grande escritor que escreve a história de Paulo, ele dá detalhes de algumas cenas, que é onde Paulo, na sua primeira defesa, ele disse: e escapei da boca do leão. Aonde todos os prisioneiros eram lançados ao Coliseu. O Coliseu romano era uma arena de jogos para que aquele que fosse preso lutasse com gladiadores ou com feras. E eu imagino aqui no dia Paulo colocando um capacete de gladiador, uma couraça, colocando a espada e o escudo, e ele olhando tudo aquilo, e ele vendo na arena outros lutando. Quando a espada batia, um defendia com escudo, e um dizia: salvou a vida. Quando a espada batia no capacete, não cortava a cabeça do outro. A couraça defendia os golpes de espada. E Paulo interpreta esse texto aqui em Efésios para a igreja de Cristo, dizendo: temos que ser guerreiros, temos que ser lutadores, temos que ser gladiadores espirituais para suportar o dia mau. Eu não sei o dia mau que você está passando. Eu não sei o que está acontecendo na sua casa, com a sua família. Eu não imagino o que está acontecendo com você, aonde você frequenta. A dor na alma, o que acontece, que já deu vontade de você até sumir. Já chegou para a colega e disse: deu vontade de sumir. Não espere o dia mau chegar na sua vida. Não espere chegar essa angústia na sua alma. Prepare-se. Chegou o tempo de preparação. Chegou o tempo de se revestir. O diabo, ele veio para matar você, para destruir a sua vida. Só isso. O mundo está enganando você. A prioridade do mundo hoje está em redes sociais, stories. Quanto mais seguidores, melhor. Quanto mais pessoas me seguindo, melhor. Meu irmão, para com isso. A melhor coisa é Jesus te seguir. É o Espírito Santo estar com você todo dia, toda noite, toda hora. Aonde você chegar, aonde você for, a quem você tocar, o Espírito Santo está com você. Chegou o tempo de uma juventude começar a guerrear com a armadura de Deus, vencer as batalhas, ajudar os caídos, os soldados feridos e trazer de novo para a casa do Senhor. O apóstolo Paulo, ele sabia que acabou para ele, mas ele estava preparado para aquele dia. Charles Ferguson, um escritor, um grande escritor, ele declara que quando Paulo estava no Coliseu Romano, existia um campeão
um lutador, um gladiador campeão, nascido na Ásia, e da cidade de Éfeso, que um dia viu Paulo pregar na cidade. E Paulo, triste, cabisbaixo, lá na prisão, e o gladiador se preparando com as suas ornamentações, a armadura, o escudo, olhou para Paulo e diz: o que foi que aconteceu, irmão? Aí Paulo começa a declarar: o homem é nada, o homem é pó. Quando estamos novos, jovens, temos força, temos garra, mas quando chegamos à idade, acaba tudo. Aquele gladiador olha para ele e diz: mas não é bem assim. Porque guerreiro, quem é guerreiro, nunca se abala. Guerreiro, que realmente é guerreiro, nada o abala. É por isso que o apóstolo Paulo termina o texto dizendo: seremos todos inabaláveis. Pode vir o que for na nossa frente, não vai derrubar. Pode vir o que vir para querer destruir, mas não vai conseguir destruir. Pode vir de um lado, pode vir de outro, pode vir por trás, na frente, mas não vai me abalar. Pode falar o que for, pode jogar pedra, pode dizer da minha vida de trás para frente, mas não me abala, porque eu estou revestido da armadura de Deus. Eu estou revestido com o Espírito Santo de Deus da minha vida. Inabaláveis. Você não presta, isso não me atinge mais. Você não vale nada, isso não me atinge mais. Mas porque a gente faz isso, faz aquilo, ele não sai da igreja, ela não sai, eu xingo, eu reclamo, eu jogo pedra, e ela está com a cabeça erguida, e de madrugada está orando, e o seu coração está dizendo: inabalável, 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 inabalável suporta, inabalável conquista, inabalável não perde, inabalável está na presença de Deus sempre. Chegou o tempo, minha filha, chegou o tempo, meu filho, daqueles que olham para você com desprezo e deixa olhar, deixa observar, porque eles vão ver uma força que sai dentro de você tão grande, e quando perguntar o que é isso, você diz: inabaláveis. Nada me abala. Mas por que não abala? Porque o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor me ungiu. O Espírito do Senhor está comigo. Aonde eu for Ele vai. E eu sou inabalável. Estão tentando destruir a igreja de Cristo de várias formas, de vários conceitos. Agora estão querendo colocar leis para atacar a nossa vida. Mas quem tem Deus no coração não vai se abalar. O segredo é ficar de pé. O segredo é estar de pé. É não esmorecer, é não cair. Ei! Chegou o tempo de sair desse anonimato. Chegou o tempo de mostrar o seu dom. Eu tenho vergonha de cantar. Eu tenho vergonha de pregar. Eu fico nervoso. Eu fico acanhado. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, hoje Jesus vai te dar um revestimento na tua vida, que vai ser um grande avivamento dentro de Rio Largo. Vão perguntar: o que foi isso? Por que isso? Porque todos são inabaláveis aqui. Fica de pé comigo. O historiador conta que Saulo começa a observar aquele gladiador na arena romana. Aquele gladiador, ele começa a lutar com outro mais forte.
maior. E aquele mais forte e maior começa a bater nele com uma força grande, que o escudo dele começa a rachar. Ele cai várias vezes. Os cidadãos romanos tudo gritando: vai morrer! Vai morrer! Ele leva um golpe que corta o seu rosto. O capacete cai. Aquele gladiador grande vai à sua direção para matá-lo. Ele levanta, defende o golpe e mata aquele gladiador. E quando todo mundo vê aquilo, calados, porque o mais fraco ganhou do mais forte, ele olha até a prisão marmentina e começa a bater a espada no peito, dizendo: inabalável, inabalável. E Paulo começa a observar aquilo e ter mais um ânimo no fim da sua vida. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, chegou o tempo de mudar histórias aonde você for. Chegou o tempo de você chegar na sua casa e dizer: pai, mãe, Jesus te ama tanto. Chegou o tempo de você chegar nas suas irmãs, nos seus irmãos, e dizer: Jesus quer te salvar, quer mudar a tua história. Jesus quer mudar a tua vida. Chegou o tempo de você andar nas ruas de Rio Largo e dizer: Jesus quer mudar vidas, Jesus quer salvar. O diabo pode até lhe golpear nos caminhos, você pode até cair várias vezes, você pode até ser ferido, mas a fé que está dentro de você é maior. A fé que está no seu coração é maior. Você levanta, sacode a poeira, bate no peito e diz: inabaláveis. Não caio, não caio, ninguém me derruba, ninguém vai me derrubar, ninguém, porque Ele está comigo. Ai. Canta aí o louvor aí pra gente aí. Oh. Eu te convido agora a adorar o Senhor. Intitulado o culto Adora Jovem. Se você não conseguiu adorar ainda agora, à noite, adore agora. Da sua forma, do seu jeito. Esqueça quem está perto de você agora. E comece agora a sentir uma coisa espiritual entrar na vida. Não é coisa humana, não é o seu amigo lhe tocando, não é a sua amiga lhe tocando, não. Deixa o Espírito Santo lhe tocar nessa noite agora. Comece a falar com Ele aqui. Comece a conversar com Ele. Diga: meu amigo Espírito Santo, eu estou aqui. Eu preciso me revestir. Eu preciso me revestir. Eu preciso de uma armadura. Eu estou precisando, que eu estou caindo, eu estou me quebrando. Eu estou ficando fraco. E deixa Ele encher você nessa noite. Pregador não vai encher ninguém, cantor não vai encher ninguém, mas o Espírito Santo está aqui hoje. Se você der lugar, Ele vai fazer coisas grandes aqui. Aleluia. Ele vai fazer coisas grandes na sua vida. Inabaláveis. Inabaláveis. Ele quer mudar a história hoje.